Bem, eu acho que depois nós tivemos dois casos fundamentais, digamos assim, de fracasso do neoliberalismo. Portanto, a ideia do Estado mínimo. O fracasso primeiro foi o da Covid. Os Estados não estavam preparados para enfrentar uma pandemia. E a pandemia está de regresso, está a surgir. Neste momento, já temos uma nova estirpe no Canadá, nos Estados Unidos, e vamos ver. Eu escrevi um livro sobre isso, como sabe, sobre a pandemia e a utopia, e é que digo que vamos entrar num período de pandemias intermitentes. Vai voltar, sob outra forma, porque realmente a dinâmica é essa. Foi um grande fracasso. Nessa altura pensava-se que depois da Covid, o que nós íamos ter era um Estado forte. O Estado, o regresso do Estado. Porque tem que haver um sistema de saúde público muito forte a funcionar com vontade política para resolver o problema. Bem, não sucedeu. A segunda grande catástrofe a nível nacional, existiram outras, mas é realmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma prova, realmente, do que é que nos últimos anos não foi feito em termos de uma cidade problemática, que obviamente tem que ter muros de diques, tem que ter drenagens a funcionar, tem que ter sistemas de prevenção que completamente não funcionaram, porque foram abandonados. Os serviços de proteção civil, praticamente, o Estado mínimo nos últimos anos, praticamente na última década, nós podemos dizer, foi reduzir ao mínimo, como um Estado deve estar preparado para uma ocorrência catastrófica, são chamados acontecimentos meteorológicos extremos, que vão suceder-se cada vez mais, é o Rio Grande do Sul, amanhã pode ser outro. Ora bem, a primeira grande coisa, efetivamente, é como é que o Estado não está preparado, de maneira nenhuma, abandona as posições porque de defender a população. Por todo o sistema que existia e que eu conheci de alguma maneira, de prevenção dos diques, sobretudo dos diques e dos sistemas de drenagem, do bombeamento das drenagens, que eram eficazes e que estavam os arroios, todos os sistemas de controle que tinham que ser vigiados e mantidos. Pois bem, o pessoal foi despedido, alguns serviços foram extintos, isso hoje está denunciado, obviamente, e portanto a população ficou à mercê do tempo e da meteorologia. E depois o governo não foi capaz, obviamente, de fazer isso, as culpas são complexas, é evidente, mas para mim, fundamentalmente, é outra grande demonstração do fracasso de um Estado neoliberal. Um Estado de matriz neoliberal. E que agora pede realmente a intervenção do Estado Federal e que, inclusivamente, como sabe, foi tão grave que as fake news que foram lançadas nesta altura, que é uma coisa criminosa, para mostrar que o Estado Federal tinha abandonado o Rio Grande do Sul. Não, foi o Estado do Rio Grande do Sul que abandonou o Rio Grande do Sul, digamos assim, à sua sorte. Portanto, a minha leitura é que realmente é mais um caso que mostra realmente que para o mundo em que nós vivemos, nós precisamos de Estados socialmente fortes, não é repressivamente fortes, com o aumento dos orçamentos da defesa. É o orçamento das políticas de saúde, é o orçamento das políticas de educação, das políticas sociais, para que a democracia tenha algum significado. E, portanto, mostra isso bem. E agora vamos ver. A segunda prova do Rio Grande do Sul é como vai ser a reconstrução. A reconstrução que vai levar anos vai repetir os erros? Vai tornar a cidade ainda mais elitista? Ou vai, ao contrário, fazer uma revolução que devia fazer na cidade? Já tem resistências, né, até nesse sentido, né, as elites gaúchas não querendo ceder nenhum tipo de espaço, seja ele de receita, para a população mais pobre do Rio Grande do Sul. E ideias existem. O senhor tem um documento já notável do Tarso Genro sobre um planeamento, ou planejamento, como vocês dizem no Brasil, para uma reconstrução que torne a cidade mais equitativa. E o Tarso, que foi, durante 2 mandatos, prefeito de Porto Alegre, conhece muito bem a situação. Agora, o problema é de saber se há vontade política para que isso venha a ocorrer. Pode ser uma cidade ainda mais desigual do que era na reconstrução. Eu estou a lembrar um caso famoso, que foi depois da catástrofe no Haiti. O que é que aconteceu?
Quer dizer, as populações ainda foram atiradas, as populações que viviam mais próximo da cidade foram atiradas ainda para mais longe. Ou seja, exatamente, para mais longe. Portanto, o Haiti é um bom exemplo, sobretudo na capital de Port-au-Prince, como é que foi feita a reconstrução para turista ver, para tornar um centro atrativo para turista, para investimento, etc. E as populações cada vez mais a dezenas, centenas de quilómetros da cidade. Essa é a grande opção que o Rio Grande do Sul vai enfrentar, no caso de Porto Alegre e também no caso de outras cidades que foram vítimas desta catástrofe. Boaventura Souza Santos aqui no 11 News. Eu quero falar um pouco sobre bastidores ali no cenário político de Brasília e vou tomar como referência os últimos episódios ali no Congresso, em que o governo, muita gente usou a palavra aqui, perdeu, teve derrotas terríveis, a questão da saidinha dos presos, o veto do presidente Lula que foi derrubado. Aliás, hoje o presidente Lula está conversando com o Ricardo Lewandowski para ver se eles vão tomar algum tipo de atitude com relação a esse fim da saidinha, que me parece é inconstitucional. Bom, tem esse caso, tem o caso da desoneração da folha de pagamento, que o governo acionou o STF e depois entraram num acordo para tentar achar uma maneira de terminar com essa política de desoneração, o Haddad e o Rodrigo Pacheco. Tem o Arthur Lira dando aquelas bandas dele, como sempre, né, Boaventura, nas chantagens da vida e tudo mais, inclusive para taxar a blusinha, como se costumou dizer aqui no Brasil, que são as compras de até $50 das lojas internacionais, estrangeiras, que tem nos sites de internet. Hoje, o presidente Lula, em função, alguns dizem, desse conjunto de derrotas, está mudando o desenho da articulação política. Tá? Em vez de deixar nas mãos do Alexandre Padilha, do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, ele vai começar a se reunir com os líderes, né, com mais frequência, que foi o que ele foi sempre obrigado a fazer, né, na inércia, digamos assim, dos fóruns, dos setores que teriam de ser responsáveis por isso. O que está faltando para o governo Lula até aqui? E qual o balanço que você faz nesse ano e meio, né, de governo no Brasil? Meu caro, o Lula está a fazer uma política impossível. Quer dizer, esse é o grande mérito deste presidente, é que realmente a direita não está derrotada no Brasil. A direita perdeu o governo, mas a direita e a extrema-direita têm um poder social, um poder mediático, um poder económico muito forte no Brasil. Nós temos no Brasil uma dicotomia, uma tensão enorme entre o poder de governo político e o poder social e económico. Lula tem o poder político, digamos assim, de uma das áreas fundamentais, dado o presidencialismo do Brasil, do sistema, mas, obviamente, tem uma posição muito forte, exatamente no Congresso, que não é um retrato, obviamente, do Brasil real, neste momento, não é? E que é evidente, há bocado falávamos com o Genuíno, uma conversa internacional com partidos intelectuais de esquerda, o que fosse, etc. Eu acho que no Brasil era fundamental, era uma reforma política. Não pode continuar o Brasil a ser governado por congressos que têm a baixa qualidade de muitos dos seus representantes, que têm toda a dignidade, em meu entender, foram eleitos democraticamente, não ponho isso em causa. Mas há algo realmente podre na democracia brasileira para que certo tipo de gente chegue ao poder para o exercer daquela maneira. Portanto, o presidente Lula está numa posição extremamente difícil. A grande esperança que nós tínhamos que ele pudesse ser, e que tem todo o potencial para ser, uma liderança internacional, mas eu não sou das teorias das conspirações, mas é evidente que está tudo a ser feito para que Lula da Silva governe em sistema de crise permanente. Sai de uma crise, entra noutra, sai de uma crise, entra noutra. Para não pensar estrategicamente o país, para não preparar o partido para o futuro e para não intervir internacionalmente com a força que ele podia e pelo respeito que ele hoje tem em todo o mundo. E, portanto, ele vai ser levado a governar de crise em crise. E vão armadilhá-lo a cada momento. Ele é um homem com uma experiência extraordinária,
tem alguns excelentes ministros, obviamente, como todo o governante tem muitas vezes uma versão do país em que pensa que pode ter mais poder que tem. Quer dizer, o Brasil não é hoje o Brasil que o Lula governou, porque entretanto houve uma guerra cultural. E é aquilo que eu há bocado falava com o Genuíno. Quer dizer, é que entretanto houve uma guerra colonial, uma guerra cultural no Brasil tremenda com o bolsonarismo. Portanto, o Bolsonaro até pode ser descartado, mas o bolsonarismo está aí, vivo. E tem apoios internacionais. E se o Trump ganhar, ainda terá mais apoios internacionais. Não é? E, portanto, se o Trump ganhar, estamos ferrados. Como? Se o Trump ganhar, estamos fritos. Não, obviamente que é uma tragédia. É uma tragédia para o continente, obviamente, porque obviamente é a euforia do Milei, é a euforia do Cast no Chile, que já o disse, agora em Espanha, é a euforia do Bolsonaro ou de quem lhe suceder. É evidente. Portanto, eles têm realmente um grande apoio, uma guerra cultural que no Brasil tem uma dimensão religiosa muito forte, como sabe. Eu digo sempre o meu respeito total pelas religiões de cada um, não ponho isso em causa nunca, mas tal e qual como me opus ao uso político da religião católica ou o que seja, também faço a mesma em relação a outras que estão neste momento. No Brasil, obviamente, certos setores, a maioria, setor evangélico pentecostal, que tem inclusivamente partidos, nos Estados Unidos, os chamados sionistas cristãos, que não são judeus, mas que estão a apoiar Israel, porque pensam que Israel é o país que se salva do apocalipse, basicamente, e, portanto, apoiam. No Brasil também há vozes a favor de Israel nessa base, e não são judeus, são cristãos sionistas. Portanto, houve uma vitória cultural da direita com as redes sociais, obviamente, durante bastante tempo, que continua hoje. E como a gente vê, ela tem um poder enorme, porque nós vemos aqui na Europa como é que a juventude está, que é quem consome mais proporcionalmente as redes sociais, está a votar à extrema-direita aqui na Europa. Portanto, o Lula tem uma guerra cultural contra ele. E o partido de esquerda, nem ele, nem, digamos, os outros partidos, nomeadamente o PSOL, cuidaram dessa questão da guerra cultural. Não só porque não tem alternativas, perderam o contacto. Há pouco o Genuíno dizia também, quantas vezes, uma vez aqui conversei consigo, que os dirigentes de partidos de esquerda deviam viver na periferia, onde vivem as pessoas, para conhecerem quais são as ânsias e quais são as ansiedades e quais são os problemas e a linguagem do povo, que não é aqui hoje, eles pensam que têm, bem, e quem está próximo não são realmente a esquerda. Não tem alternativas, não tem contacto com o povo, não cuidou exatamente desse contacto. E isso é muito perigoso, porque eu acho realmente que o que eles estão a fazer é tentar moer o Lula durante o seu mandato, para depois virem com uma candidatura forte, realmente para tentar salvar o país, não é? Eu penso que há muitas forças democráticas no país fortes para resistir a isso, porque a experiência com o Bolsonaro foi absolutamente traumática. As redes sociais estão a fazer tudo para que se esqueça isso. Eu só quero que o STF não trema na necessidade de não esquecimento. Não se pode esquecer o que foi feito. E o que foi feito foi impedir, inclusivamente, que alguém democraticamente eleito chegasse ao governo. Isto é a coisa máxima que se pode fazer para ser antidemocrata. Isto não se pode esquecer. Se esquecer, vamos ter o problema que tivemos com a transição. A transição foi pactada, este momento agora é também pactado com os bolsonaristas. Bem, qual é o futuro? O futuro não é risonho, eles podem voltar. O Tarso Genro, que você mencionou aqui, teve aqui na semana passada e disse que é complicado você ter um projeto democrático, progressista de governo com bolsonaristas ainda dentro do governo, né? Que é um caso que a gente tem comentado muito aqui, não tem entendido como é que isso perdurou, mas que infelizmente tá sendo constatável nesse momento aqui. Muitos integrantes ainda do bolsonarismo ali no seio seio do governo. No seio do governo.
Meu querido Boaventura Souza Santos, que prazer, como é bom. Você vê que o tempo voou aqui, nem percebemos aqui. Ele é tão bom de conversa, né? Boaventura, a gente fica ouvindo sem se cansar. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, agradecer pelo carinho, pelo engajamento de vocês, sempre lembrando para não esquecer de dar o like na transmissão e de também se inscrever em nosso canal. E, Boaventura, eu quero dizer o seguinte, depois do prefácio vem o pós-fácil, né? O pós-fácil é o seguinte, acho que já tem uns 4 anos que a gente interage, conversa, né, com entrevistas e conversas e tal. Eu nunca te vi tão forte, tão bem. Eu acho que você realmente talvez tenha sido até uma coisa, né, desses últimos momentos aí, desses embrólios e tudo mais, te deu mais força para seguir nessa luta tão bonita, tão forte que você trava aí contra o imperialismo, contra o colonialismo no mundo todo. Então agradeço e quero te transmitir minha felicidade em te ver também. Mande um cafuné na cabeça do Leão. O Leão é o cachorro do Boaventura. E logo espero estar aí para te dar um abraço, viu? Fico muito feliz e o facto de me sentir assim bem, que eu gosto que eu reconheça, é que tenho a consciência tranquila e fico muito feliz por estar aqui consigo. Quando se oferecer a oportunidade, haverá mais coisas que podemos continuar. Foi um gosto enorme, Conde, estar consigo e que desejo as maiores felicidades ao seu canal, porque realmente é uma voz tão forte e que vamos precisar tanto dela neste período que vamos entrar agora, porque vai ser um período de grandes enfrentamentos no mundo. Estamos a caminhar os tais temas que vamos tratar numa próxima conversa, como é que se está a preparar a Terceira Guerra Mundial e como é que se está a preparar em 2 regiões do mundo absolutamente chaves, a questão da China, que é fundamental. Fazeremos isso quando lhe aprouver. Eu estarei aqui sempre feliz por estar consigo a falar das coisas que eu sempre gostei.